Nós vamos hoje falar em Lucas 8. Eu vou falar no verso 43. Lucas 8, 43. É uma passagem bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? Diz assim: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Amém? Essa palavra é uma palavra muito conhecida, irmãos. Eu mesmo já ouvi, não sei, muitas e muitas e muitas vezes. E hoje eu estava ali no meu serviço e falando com Deus: Senhor, o que eu vou falar? Fé e ação. A Bíblia toda, ela relata muitas passagens de fé e ação. Mas o que me chamou a atenção aqui, nessa história, nessa parábola aqui, foi como essa mulher, como ela ativou a fé dela. Todos sabem, ela tinha um fluxo de sangue. Nessa época, as mulheres elas eram rejeitadas. Nesse período, elas ficavam isoladas, porque elas eram tiradas como mulheres impuras. Mas ela já não aguentava mais, ela já vinha sofrendo. Eu acredito que ela já tinha passado em todos os médicos, feito todos os exames, tomado todos os remédios, mas aquela situação ela não estava aguentando mais, ela não estava mais suportando passar por aquilo. E aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela não andava com Jesus, mas ela ouviu falar que ali havia um homem que, quando ele impunha as mãos, as pessoas eram curadas. Eu acredito que quando ela soube, ali a fé dela foi ativada naquele instante. E ela falou: eu preciso ir até esse homem. Mas como que ela ia chegar, sendo que tinha
uma multidão. E ela era uma mulher impura, não podia estar no meio dos outros. Como que ela ia fazer? Aí a gente já vê um impedimento, né? Que muitas das vezes a gente nos paralisa. Ai, mas eu preciso de um emprego, eu quero um emprego. Ai, mas como que eu vou? É longe. Tem que pegar 2 conduções, tem que acordar cedo, tem que pegar fila. Nós mesmos paralisamos, nós mesmos colocamos obstáculo muitas vezes nas nossas bênçãos. Essa mulher, eu acredito que ela pensou muito antes de ir, porque ela falou: eu vou ter que me expor, eu vou ter que enfrentar a multidão, mas para ela receber o milagre, ela precisou colocar em fé, em ação, a fé dela. E como que ela colocou em ação? Indo até Jesus. Ela não esperou que Jesus fosse até ela, como talvez ela tivesse ouvido dizer que quando ele tocava em alguém, era curado. Ela falou: eu vou tocar, eu vou até ele, eu vou enfrentar essa situação, eu vou enfrentar essa multidão, porque ela enfrentou uma grande multidão, irmãos. Que hoje muitos de nós não fazemos isso, nós não queremos enfrentar os desafios. Nós hoje se acomodamos, nós oramos e nos prostramos e ficamos ali esperados, ali sentados, esperando. Ah, eu já orei, já falei com Deus, agora eu vou ficar aqui. Mas não é isso que Deus espera de nós. O Senhor espera que nós tenhamos ação em tudo o que nós vamos fazer. E essa mulher, quando ela reagiu mediante a fé, e ela tocou ali na hora do Senhor, ela foi curada imediatamente. Foi só a fé dela que curou, irmãos? Eu acredito que não. Foi a ação também. Porque ela poderia ter fé, mas se ela tivesse ficado parada ali, ela não ia conseguir. Porque ela ia ficar parada. Mas ela teve ação, ela falou: não, eu vou dar um passo. E quando ela tocou, saiu virtude. Você vê o nível de fé dessa mulher. Saiu virtude. Uma multidão, o Senhor Jesus andando, uma multidão, de repente saiu virtude. Ele falou: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou, mas quem que era esse alguém? Quem que era? Era aquela mulher que estava ali rejeitada pela sociedade, sem esperança nenhuma, talvez sem dinheiro, sem perspectiva, sem uma motivação, sem ninguém para dar um apoio. Mas o Senhor falou: alguém tocou em mim, e saiu virtude. E o Senhor, Ele quis saber, Ele quis. O que eu vejo com isso aqui? Que nós temos que chamar a atenção de Deus. Quando nós oramos, nós temos que orar e chamar a atenção do Senhor. Para o Senhor se inclinar e falar: olha, a minha filha está ali, o meu filho está ali. Então é chamar, porque essa mulher, ela chamou, a fé dela foi num nível tão alto, a ação dela foi num nível tão alto, que ela chamou a atenção do Senhor, no meio daquela multidão. E ali ela obteve o milagre dela. E hoje, o que nós estamos fazendo para obter o nosso milagre? Qual é a ação que nós estamos fazendo? Em que nível está a nossa fé? Eu marquei aqui algumas coisas para falar. Primeiro foi essa: a fé dela atingiu o nível mais alto da vida dela. O nível mais alto. Às vezes você pode falar: mas qual é esse nível? É a busca, é a oração, é a perseverança, é estar, é ir, é ser. E muitas das vezes nós não somos isso. Nós sentamos, nos acovardamos,
esperamos pelo irmão, esperamos pelo pastor, esperamos que Jesus venha e faça. Irmãos, não é mais tempo de esperar, é tempo de ir, é tempo de se mover, é tempo de agir para que o milagre venha. O Senhor, Ele não tem problema nenhum, irmãos, em nos dar, em fazer, mas Ele quer ver de nós o que nós estamos fazendo. Eu vou contar aqui em rápidas palavras uma experiência que nós tivemos na nossa família em 2020 com a minha irmã. Minha irmã era uma mulher ativa e de uma simples dor nas costas, hoje a minha irmã, ela tem muita dificuldade para andar. E hoje o Senhor me trouxe à memória todo aquele processo que nós passamos com ela. Hospital, más notícias, choro, desânimo, luto, porque nós vivemos um período de luto. Quando ela foi entubada, a gente entrou em luto, porque o médico falou, ó, agora não tem mais o que fazer. Foi um AVC na aorta, foi meningite hepática, foi várias coisas, irmãos. Mas quando foi um dia, a gente estava na casa dela com o meu sobrinho, e chegou uma irmã lá. E a irmã falou assim, gente, vocês todos, vocês estão no altar. Por que vocês estão só chorando? Por que vocês não ajuntam a fé de vocês, um pouquinho de um pouquinho de outro, e vai orar? Ao invés de vocês ficarem aqui só chorando e se lamentando. Irmãos, naquele dia a nossa fé, ela foi tocada, porque a gente não tinha fé mais. A gente estava só esperando o hospital ligar e falar atrás dos documentos, as roupas, porque a situação dela era muito crítica, muito crítica, ao ponto do médico falar, quando a gente desentubar ela, que vai ser necessário, vocês já se preparam. E a gente estava só esperando ali aquele momento. Mas quando aquela mulher chegou e falou que a gente era do altar, que era para a gente orar, a nossa fé naquele momento foi ativada. E a gente entrou em ação. E começamos a orar. Ajuntou meus irmãos, minhas cunhadas, os sobrinhos. Vamos orar, louvor. A gente ia para a porta do hospital, chegava lá, a gente orava, que a gente não podia subir. A gente orava. Quando a gente tinha oportunidade de entrar dentro do hospital, a gente orava. Meus irmãos que iam visitar, chegavam lá a orar. Irmãos, nós colocamos a nossa fé em ação. E quando foi um belo dia, o médico falou, a sua irmã voltou. Ela está respirando. Nós vamos desentubar. Irmãos, pensa, uma pessoa que estava desenganada, uma família que estava prostrada, e por causa de uma palavra, nós nos levantamos com a nossa pouca fé, porque a gente estava praticamente sem fé, mas um pouquinho de um pouquinho de outro, nós nos levantamos e o milagre aconteceu. E hoje o Senhor me trouxe essa memória. O Senhor falou, o que a igreja quer? E o que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos? No começo do ano, irmãos, quando eu fui para o Ceará, que eu voltei, nós estávamos no outro salão, e quando foi um dia, eu conversando com o pastor Eduardo, falei, pastor, eu queria um emprego, não sei se eu quero trabalhar, não sei. Ele muito sério,
muito sério, olhou para mim e falou: o que você quer? Fala para Deus o que você quer. Irmãos, eu não estava esperando essa resposta dele. Eu achei que ele ia passar a mão na minha cabeça. Ô, irmã, calma, Jesus vai te abençoar. Ele foi bem duro. O que você quer? Fale com Jesus e age. Não demorou muito, irmão. Porque naquele dia ele despertou a fé que estava em mim. Ele despertou uma fé que estava aqui dentro, daquilo que eu queria. E eu agi em cima daquilo. Falei: Senhor, o que eu quero é isso, isso, isso e isso. O Senhor fez? Fez. Da forma como eu pedi, o Senhor fez. Mas para que isso acontecesse, irmãos, eu tive que usar a fé. Eu tive que agir, ir para o joelho, buscar a palavra, ativar a minha fé com o Senhor. Eu tive que me mover para que o milagre acontecesse na minha vida, porque esse trabalho é um milagre. 54 anos, carteira branca, quem que vai pegar? Ninguém. Quem pega? Tem experiência. Tem experiência do quê? Eu sei lavar, passar e cozinhar. Alguém pega? Não. Mas, quando eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero um registro na minha carteira. Eu quero a minha carteira registrada, que eu preciso aposentar. E eu quero um serviço, Senhor, de segunda a sexta. Olha aí, Jesus. Serviço registrado na minha carteira, no mesmo dia. Entrei de manhã e me registrou à noite. Ô, glória! Falei: meu Deus é bom. Mas foi uma palavra que eu recebi. E a fé foi ativada. Com aquela fé eu agi. Então, irmãos, é um processo. A vida da gente é um processo. Às vezes a gente fica só se lamentando. Ah, mas Senhor, mas meu Deus. E a fé? Tem um hino que é muito lindo ele. Que ele fala: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então, igreja, não basta só ter fé, tem que ter ação também. Tem que ter ação. A fé sem obras é morta. Obras, ação. Então tem que ter. Lá em Hebreus 11 tem uma palavra que é muito conhecida, que ela fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Olha que profundidade isso aí. A fé, irmãos, é aquilo que você não vê. Ó, essa Bíblia aqui eu estou vendo, é fácil ter fé, eu estou vendo ela aqui. Mas eu quero ver você ter fé, que você vai ter uma Bíblia dessa, ó, é da Joyce Meyer. Coisa boa, minha filha. Quero ver você ter fé, sem ter uma na sua frente. A fé é o firme fundamento. Ó, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Olha que coisa mais linda. A certeza, irmão, daquilo que nós não vemos. Quando nós começamos a orar pela minha irmã, nós tínhamos a certeza
de que ela ia sair daquele hospital, nós tínhamos a certeza de que ela não iria morrer. E hoje ela está lá, para a glória de Deus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Foi curada completamente, ficou algumas sequelas, mas é reversível. Fisioterapia. Agora nós falamos para ela, Dá, que eu chamo ela de Dadá, né? O nome dela é Zenaide, chama ela Dá, você tem que agir agora. Agora é a sua hora agora. A nossa parte nós já fizemos, agora é você. Você tem que agir agora. Faz fisioterapia, faz exercício, se move, clama, busca. Que o milagre vai ser completo. A Jéssica queria ir para o home office, né, Jéssica? Você ficou parada? Ou você falou com a sua chefe? Você se moveu. Você queria a fé. Ah, eu quero o home office. Mas para isso eu tenho que me mover. Eu vou lá, vou falar com a minha chefe. Deus agiu? Mediante a fé e a ação, o Senhor agiu. Então, amor, irmãos, é tão fácil. É tão fácil. Basta só a gente querer. Ter fé e ter ação. E as coisas acontecem. No tempo do Senhor. Mas acontece. Mas agora nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos vivendo agora aqui um tempo novo. Então vamos aproveitar. É um tempo novo. Vamos ter fé e colocar nossa fé em ação. Vamos tirar do papel e vamos colocar em ação. Porque no papel, irmãos, é muito fácil. Eu fui de uma denominação que todo final de ano a gente fazia os nossos pedidos. Eram 12 pedidos para o ano. Um pedido para cada mês. A gente conseguia? Eu mesmo não. Porque eu só fazia no final do ano, depois eu pegava aquele papel, colocava dentro da Bíblia e deixava lá. E aí? Simplesmente eu pegava, fazia, escrevia e deixava dentro da Bíblia. Eu pensava assim, tá aqui dentro da Bíblia, né? Então, vai acontecer. Não. Eu tinha que agir em cima daquilo. Eu tinha que ter fé e agir em cima daquilo. Então, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra simples. Talvez vocês estavam esperando aqui um reteté de Jesus, né? Mas não, é uma palavra simples e objetiva. Coloque a sua fé em ação. A fé está aí dentro de você. Ela está aí dentro. Às vezes você pode falar, mas eu não tenho. Tem sim. Procura aí. Procura aí, que a fé ela está aí dentro. Ela está aí dentro. Então ponha essa fé em ação. Provoque o seu milagre diante de Deus. Eu digo isso, irmãos, que eu estou vivendo um tempo hoje de milagres na minha vida. Hoje eu falei para uma pessoa, eu estou vivendo um tempo em que eu penso e o Senhor faz. Que incrível, né? Mas eu estou vivendo esse tempo. Eu penso, o Senhor faz. Eu falo, meu Deus, Senhor, mas é o tempo. É o tempo. Eu já vivi muitas coisas, irmãos. Eu já vivi muitas coisas. Eu já fui muito maltratada pela vida. Mas eu nunca perdi a minha fé. Eu sempre acreditei, um dia o Senhor vai mudar a minha história. Um dia o Senhor vai mudar a minha história. Eu falei com o pastor ontem, sabe o que eu estou agora?
como se eu fosse a irmã mais velha da minha casa. E eu sou a caçula. Eu me sinto como se eu fosse a irmã mais velha. Foi fácil? Não. Está sendo fácil? Não. Mas eu estou vivendo esse tempo. Eu estou vivendo esse tempo. Um tempo em que o Senhor está fazendo assim, ó. E eu tenho pedido as coisas. Eu tenho falado, Senhor, tal coisa, quando eu menos espero, acontece, vem. Eu falo, meu Deus. E hoje eu ali lendo e ouvindo algumas ministrações, o Senhor ministrando, é a fé, é a fé. É o nível de fé sua que mudou. O meu nível de fé mudou. Mudou. E eu tenho certeza que o nível de fé de vocês, a partir de hoje, vai mudar. Porque eu falei para o Senhor hoje, eu não quero, Senhor, falar de mim. Eu não quero falar de mim. Quero falar do Senhor. E o Senhor fala no meu coração que a partir de hoje, o nível de fé da igreja vai mudar. Vai mudar. Se você está paralisado, irmãos, por alguma situação, alguma circunstância, sai. Dá um passo, como essa mulher fez. Você acha que essa mulher tinha condições de andar com sangramento? Impura, mas ela deu um passo. Ela quis sair da situação que ela estava. Igreja, nós temos que querer sair da situação que nós estamos vivendo. Nós temos que querer e temos que agir em cima disso. E o Senhor faz. Ele tem todo o prazer em nos abençoar. O Senhor tem todo o prazer em nos abençoar. Eu estava lendo ali um pouquinho só de Davi, só um pouquinho que eu estava lendo. E eu fiquei ali meditando, falei, Senhor, Davi era o menor daquela turma, né? Daqueles guerreiros, né? Ele era o menor. E ele estava sem as armaduras, sem os armamentos, né? Que eu acho que na época deveria ser faca, deveria ser espada. Ele não estava sem nada. Mas a fé que ele tinha em Deus fez ele se mover e enfrentar o gigante. Olhando a olho nu, ele tinha condições de derrotar aquele gigante? Não, mas a fé que ele tinha em Deus e que ele colocou essa fé em ação fez com que ele derrubasse aquele gigante. E ele se tornou conhecido e reconhecido. Olha que coisa mais linda. Hoje nós podemos fazer isso. Ah, mas eu estou na igreja faz tão pouco tempo. Ah, mas não, deixa esse mais para trás. Deixa esse mais lá atrás. Ah, não. A minha fé está no Senhor. A minha fé está no Senhor. E é sobre essa palavra que eu vou dar um passo. Eu vou dar um passo. A minha fé está pouca. O Senhor diz, está do tamanho de um grão de mostarda? Tá? Então você pode promover, você pode trazer o milagre para a tua vida. Eu queria um grãozinho de mostarda, sabe aquela sementinha? Eu queria uma daquela, eu vou atrás para mim. Eu quero uma daquela para mim ver. Que é tão pequenininha, eu já vi na mão dos outros, mas eu quero ver na minha mão, assim, que eu quero olhar, eu quero ver. Tem. E o Senhor fala, se você tiver a fé como um grão de mostarda,
esse monte, vá. E ele vai. Olha, que coisa mais linda. Então, irmãos, que a partir de hoje, vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos ativar a nossa fé. Vamos ativar a nossa fé. A fé não é pelo tempo de evangelho. A fé não é pelo tempo que você faz jejum, que você faz consagração. A fé não é sobre isso. A fé não é. Às vezes as pessoas falam, mas eu jejuo 12, 14, 15 horas, mas não tem fé. E a fé não é sobre. A fé é Jesus. É Jesus. A fé é Jesus. A fé não é, eu me converti há 10 anos, há 15 anos, há 20. Você se converteu hoje? A sua fé está em Cristo? Pode fazer. Pode ir. Pode caminhar. Que o Senhor faz. Então, que essa noite, essa palavra venha servir de reflexão para a minha vida, primeiramente, para a vida da igreja. E vamos agir, irmão, em cima da nossa fé. Se tem poucas fé, pede para o Senhor. Senhor, me dá fé, acrescenta, me ajuda, me ensina. O Senhor ensina. Mas nós não podemos ficar paralisados. Nós não podemos ficar prostrados. Não é mais tempo para isso. Não é mais tempo de ficarmos parados, pensando, murmurando, reclamando. Não é mais tempo. É tempo de agir. É tempo de ter fé e ação. Amém? Que essa palavra, irmãos, que elas possam dar fruto na vida de cada um de vocês. Porque na minha vida eu sei que ela vai dar frutos. Que ela dê frutos. Na vida de cada um. Amém? Vai ser toda quarta-feira. Eu acredito que esse mês de junho, né? Eu acho que é esse mês de junho. Então não percam as quartas-feiras. Venha ouvir a palavra do Senhor e venha ativar a sua fé. Amém? Glória a Deus.